pouco sobre meu avô, eu fui conversar com alguns familiares sobre o que foi perguntado a eles, e aí alguns me responderam. Perguntaram como foi o Paulo Terra, como ele era como avô. E aí eu, como neta do Paulo, poeta pobre, professor de português, sou obrigada a dizer, cometemos um erro aí, um erro semântico, porque não se conjuga Paulo Terra no passado. Paulo Terra não foi, Paulo Terra é, Paulo Terra está. E eu digo isso porque eu sou quem eu sou hoje por causa dele. A minha família é o que é hoje por causa dele. A nossa comunidade e a nossa sociedade barrosenses também são o que são por causa do Paulo Terra. O que ele deixou, o legado que ele tem, os exemplos que ele nos deu, isso tudo não tem pandemia e não tem vírus no mundo que tirem isso da gente. Meu pai, vocês devem ter já sabendo da história dele, né? Um homem, uma criança que foi para o seminário, um adolescente que foi para o seminário, saiu do seminário já um jovem, né? Pouco antes de ordenar, e quando saiu e veio para o mundo real, que não era o mundo do seminário, né? Ele teve que procurar emprego rápido e achou emprego aqui em Barroso. E aqui ficou a vida inteira no mesmo emprego. Então também é uma característica muito diferente da minha geração, das gerações mais novas, né? É aquela geração que entrava no lugar e ficava no lugar e vestia a camisa do lugar. Em 2001, eu empreendi uma viagem à Índia com o Paulo. Ele tinha muita vontade de voltar a Goa, onde trabalhou durante 3 anos da juventude dele. Então aproveitamos esse desejo dele e organizei a ida nossa a Goa. E passamos por Nova Delhi, Bombaim, Calcutá, e finalmente fomos para Goa, porque ele ainda tinha conhecidos do seu tempo. E o que aconteceu, um fato curioso. Nós chegamos à tardinha, tomamos hotel, depois do nosso banho, saímos para o jantar. Havia um restaurante nas redondezas do hotel. Chegamos ao restaurante, estavam 4 senhores com a mesa, jantando também. O resto, mesas vazias, nós tomamos uma mesa não distante deles. E eu observei um dado momento que eles estavam nos observando. Eu me levantei e me apresentei. Olha, nós somos do Brasil, falando inglês, do Brasil, somos brasileiros. Estou aqui com o meu irmão, que trabalhou aqui em Goa, muitos anos, no Colégio Salesiano. E é o Paulo. Nesse momento, um dos homens falou, Brother Paulo, Brother Tiara. É exatamente isso. Olha, eu era criança no oratório festivo, meu amigo também, nós éramos meninos. O senhor nos ensinou a jogar soccer, jogar futebol. Nós aprendemos com o senhor, nós não sabíamos jogar. E devemos ao senhor que nos ensinou nessa época, ninguém conhecia futebol, conhecia, ouvi falar, jogávamos o futebol em inglês. Então, eu ficamos felizes que a sua lembrança estava viva por onde ele passou havia tantos anos na vida dele. O que eu admirava demais nele era a simplicidade. Ele era um homem simples. Ele não era um homem de muito exagero, de muitas coisas. E então isso me encantava. Naquela cabeça tão fantástica, cheia de ideias, de conhecimentos, de falar línguas. E ele era simples. A simplicidade foi o que ele deixou dentro do meu coração. De maior amor, de maior afetuosidade pela pessoa dele. Porque ele foi um homem simples e um homem que deixou para nós, como até eu ouvi a Raíssa mencionar, que agora ele não se preocupou em acumular. Ele viveu e distribuiu tudo que ele fazia, o que ele conquistava, era em função de todos. Então,
Esse foi o legado dele, a simplicidade. Do meu avô, não uma coisa que ele explanava pra gente, que ele falava. Isso é uma coisa que eu percebo, que ele sempre prezou pela educação, pela fineza ao tratar, pela elegância, pela formalidade. Ele sempre foi um homem que quis ir por esse caminho. Foi um homem que não se preocupou em ter muitos bens, né? Bens materiais, enfim, para uso próprio, para benefício, para o futuro, para herança, nada disso. Foi um homem que valorizava a leitura, valorizava o conhecimento, valorizava cada degrau que alguém estivesse crescendo, ele valorizava muito. Então, assim, como família, eu vejo a cultura dos livros, a gente compartilha livros, né? Lê muito, cada um com o seu tipo de literatura, mas sempre tem um livro que todo mundo da família já leu. Então, isso é muito legal, assim, acho que o que eu sinto dele, que foi muito forte, que não foi falado pra mim, que não me contaram, é o que eu percebo, assim. Experienciei ele como vice-diretor lá do Colégio São José, que eu estudei lá de 5ª a 8ª série, e era engraçado que na época de provas, quando ele ia tomar conta na minha turma em específico, ele ficava plantado do meu lado, para ter certeza de que o neto dele não ia colar. Enquanto isso, o restante da turma às vezes aproveitava da distração dele, mas sempre muito querido. Então, são lembranças muito bonitas, muito queridas, que enchem o coração da gente. Então, Paulo Terra, eu conheci Paulo Terra quando eu estudava na escola da fábrica, o grupo da fábrica, falava, ele era o diretor. Eu estava na 2ª série e ele era o diretor, a gente tinha muito respeito por ele. Na verdade, era medo, né, naquela época. E aí eu esbarrei numa bandeira, isso foi em 72, né, então a gente tinha que achar a bandeira e tal, e eu esbarrei numa bandeira, brincando na hora do recreio, e a bandeira soltou, desamarrou e caiu. E aí meus colegas ficavam falando, Tchorém, agora você vai pro Paulo Terra, E aí eu fiquei com muito medo. E ele vinha assim, com o braço para trás. Aí eu ficava com muito pavor, assim, muito medo. E aí os anos passaram e eu então conheci Aurélio, né? Que nem imaginava quem era o pai de Aurélio. Quando vê, era Paulo Terra. Eu vim conhecer o Paulo Terra, sogro, né? Então, assim, a palavra que eu tinha para ele de sogro era respeito, porque eu ficava lembrando, né? Nossa, eu sempre tinha ele muito assim. E minha profissão, né? Sou pedagoga e ele também é filósofo, né? E todo dia ele conversava muito comigo sobre isso, gostava muito de conversar com isso de filosofia. E ele me falou uma coisa que eu carreguei assim durante todo o tempo da minha profissão, que era que a gente educa muito mais com o exemplo. Eu sei que não é uma frase dele, mas ele falou para mim e eu sempre pensava nisso. Então, quando eu estava dando aula, estava à frente dos meus alunos, eu sempre lembrava disso. Se eu tinha vontade, por exemplo, de sentar na mesa, assim, né, para dar aula, muitos professores faziam isso, eu não fazia, porque eu pensava, não posso dar esse exemplo para meus alunos. O Paulo Terra eu conheci na época de estudante. E quando a gente formou no primário, não tinha ginásio ainda aqui. E o Paulo Terra, junto com o Conde Luiz, foram os dois baluartes que instalaram e criaram o ginásio. E antes do ginásio, existia o curso de admissão ao ginásio, até como se fosse um vestibular para entrar no ginásio. E isso eu fiz com ele particularmente, depois que ele parava do serviço, da fábrica de cimento, no princípio do casamento dele. E dali nós ganhamos amizade e ficamos amigos até hoje. Embora ele esteja distante, mas continua meu amigo. Ele para mim reunia todas as boas qualidades. Claro que ele tinha os defeitos, como todos nós temos, ninguém é perfeito, né? Mas ele tinha mais qualidades do que defeito. E ele tinha uma grande virtude, que ele gostava de Barroso, trabalhava com Barroso como se fosse parte da vida dele. Ele dedicou a vida dele a Barroso. E ele ajudou muito no progresso, inclusive na situação do ginásio. E ele sempre foi uma pessoa marcante e de autoconhecimento. Ele sempre foi por onde ele passou, ele deixou uma parte de contribuição muito importante
Eu conheci o Paulo Terra no colégio, no ginásio São José, que antigamente nós temos hoje, né, o antigo colégio São José, mas antes tinha o ginásio São José, que era um educandário gratuito e que ele tinha aquelas séries de quinta a oitava série. E todo mundo de Barroso, na época dos anos 60, estudou nesse colégio. Zé Meniguinho, Zé Orlando, minha irmã, o Tônio, eu. E lá o professor Paulo Terra era nosso professor de latim e ele era também, depois ele foi o diretor do colégio. Muito rígido, muito sério, mas foi assim que eu conheci o Paulo Terra, o professor Paulo Terra. E Paulo Terra era muito assim querido pelo povo barrosense porque ele era muito culto, muito inteligente e tudo que todo mundo perguntava ao Paulo Terra, ele sabia. E ele, depois, ele fazia muitas correções, correção de livro, correção de textos para as pessoas. Então, todo mundo que procurava o Paulo Terra, ele ajudava nesse sentido. E o Paulo Terra também, ele era muito assim, tudo que todo mundo pedia, ele fazia. E a dona Quininha, minha sogra, é sempre muito dedicada a essas obras sociais. Ela fez, acho que em 68, fez uma Feira da Bondade. E nessa Feira da Bondade, ela foi atrás do Paulo Terra e pediu a ele que escrevesse um hino para Barroso. E ele escreveu, porque tudo que pedia, ele fazia. E depois, no ano de acho que 69, o Genésio Graçano, que era o prefeito, oficializou esse hino, que é hoje o hino de Barroso, né? E ele escreveu a letra e acho que é Tenente Leitão, que era do batalhão de Barbacena, fez a música da letra. O Colégio São José tem o nome de São José por causa desse antigo ginásio. Não sei se vocês sabem disso também. E a Solange Reis e o Célio Reis resolveram abrir esse colégio e chamou um grupo de mães e um grupo de professores para poder fundar o colégio. E lá estava eu, né, a aluna, e o Paulo eu como mãe e como professora, e o Paulo Terra, que foi meu professor, agora junto comigo, né? Então, aluno e professor agora sendo colega, né? Então, falei assim, agora vai ser bom que eu vou conhecer o Paulo Terra, o outro lado dele também, né? E aí eu descobri muito desse outro lado dele, sabe? Um lado, assim, muito bondoso, muito carinhoso, muito... Aquela pessoa que ri também, que chora também, sabe? Muito sensível, muito culto, muito inteligente e muito amigo mesmo. Tudo que eu precisava, o São Paulo estava ali para fazer. Ele foi o vice-diretor durante todo o tempo que ele esteve lá e eu era secretária. Mas ele que fazia tudo. Precisava de um requerimento, São Paulo, faz para mim, ele fazia. Precisava de uma mensagem, São Paulo, faz a mensagem, ele fazia. E ele era muito rápido, sabe? Você pedia ele agora, com 5 minutos eu estava pronto. De tão rápido, a inteligência dele era fora de série mesmo. E ele que escreveu também sobre assim, a orientação da Solange, sobre a orientação da Superintendência de Barbacena, né? Que fez todo o regimento do Colégio São José, fez todo o estatuto, né? A parte burocrática toda foi ele que fez. E nas festas de final de ano, ele sempre fazia uma poesia também, de Natal pra gente, sabe? Sempre, assim, na festa, ele entregava uma poesia que ele tinha feito naquele momento, né? Naqueles dias, pra gente, pra festejar junto com a nossa confraternização. E eu, assim também, e ele foi muito amigo mesmo, apesar de, não era só aquele colega de trabalho. Às vezes encontrava com o São Paulo Terra na rua, ele parava, queria saber de todo mundo, sabe? Queria saber do Tony, da Denise, da Cecília, até da Neca, da Duda, do Geraldo. E o Geraldo, Gagá, está viajando? E o Antônio, como é que tá? Está estudando? Está lá tá estudando aonde agora? Porque às vezes fazia cursos no exterior, né? Então ele era muito interessado em saber tudo assim. Ele era muito amigo mesmo, muito, muito legal. E eu senti muito a morte dele, porque a gente não pôde ir, né? Não pôde nem despedir por causa da pandemia.
a gente ficou assim, impossibilitado de ir lá, de dar um adeus final e tudo, né? Então foi muito triste mesmo, mas fica saudade, né?